Mas assim, como é que funciona normalmente o fundo de longo prazo? Ah, boa. Você não chama todo dinheiro, é por chamada de capital, né? Então, sei lá, digamos que você comprometeu a investir $1 milhão. Eu só vou chamar o teu dinheiro conforme eu for precisando, né? Então, eu não chamo o teu $1 milhão agora. Eu chamo quanto eu preciso de dinheiro para investir e vou chamando até mais ou menos a metade do período do fundo, ou seja, até mais ou menos o 5º ano, né? Então, hoje, o que a gente está fazendo? No segundo fundo, a gente iniciou o processo de captação e a gente tem um outro mecanismo que chama closing, né? Então, é uma primeira chamada de capital, a gente fez hoje, já fez, na verdade, no começo do ano, mais ou menos no final do primeiro trimestre, e a gente está querendo juntar mais valores ou mais investidores para fazer um segundo closing, tá? Então, entendi. A gente imagina fazer os closings até o final do ano, desse ano aqui. E voltando nesse ponto que você exemplificou, nós temos o closing, nós temos o fundo. Você comentou que a gente levanta capital até 5 anos para frente. Então, por que o dinheiro já não está com você? E por que você tem que fazer um closing? Você não fica captando no mesmo fundo ad eterno? Porque é o seguinte, eu acabei falando na mesma sequência, né? Closing e chamada, mas eles são coisas diferentes, né? Então, o closing são portas que você abre para a entrada dentro daquele mesmo fundo. Então, aí você faz um commitment, que é um compromisso de investimento. Certo. Você pode fazer, idealmente, você pode fazer de uma vez só, né? Mas normalmente fundos menores eles acabam fazendo mais de um porque não conseguem levantar todo o dinheiro que estão pensando de uma vez só. Então você faz uma parte, aí aí investe alguma coisa, aí depois você faz um segundo closing, aí entra outros investidores ou até o mesmo investidor pode aumentar o compromisso dele. E assim vai. Normalmente não tem muitos closings, né? Então acontece lá 1, 2, 3, 4 eventualmente, tá? Ao longo de um determinado período. Por que isso não pode acontecer eternamente? Porque o fundo ele tem 10 anos e começou a contar o reloginho no primeiro ano. Então assim, no D0, né? Então se você ficar fazendo closings durante, sei lá, 10 anos... O cara que entrou no 9º ano, ou na verdade isso é até impossível, né? Não vai acontecer, ele só tem um ano de vida no fundo. Então, assim, isso não acontece, essa situação extrema, ela acontece normalmente aí nos primeiros anos do fundo. Então, assim, no primeiro ou no segundo ano, você tem alguns closings e isso acontece concentrado ali. Então, idealmente todo mundo tem que entrar junto, porque o que tem uma... Eu diria assim, essa é até uma conversa assim, meio muito cri-cri, né? Muito detalhista. Mas é que os investidores precisam estar todos entrando na mesma cota ou acabam entrando em cotas diferenciadas quando entram em períodos muito diferentes um do outro. Tá? Então, essa foi a primeira pergunta. Por que não pode ficar captando o tempo todo, né? Certo, senão ele não tem tempo de retornar. Isso. E aí, a outra por que eu não chamo o dinheiro antes? Porque a gente até no primeiro fundo, a gente fazia dívida e equity, ou seja, investimentos em participação e em dívida. Aí a gente chamava tudo e a gente fazia a gestão do dinheiro, né? Mas não é tradicional isso, tá? O tradicional eu faço investimento, você faz a gestão do teu dinheiro, né? Então você investidor faz a gestão do teu dinheiro. Então aí eu só chamo para investimento, porque o papel de gestão do dinheiro de curto prazo, teoricamente, não seria do fundo, seria do próprio investidor. Mas nesse caso não tem a possibilidade do investidor chegar no meio do caminho e não, mudei de ideia. Você tem o risco... Estragar a tua tese. Você tem o risco dele não comparecer, mas aí você tem uma série de penalidades, né? Então, assim, se ele já investiu, ele começa a perder o investimento que ele fez. Tem uma série de regras que protegem o fundo de não acontecer isso, mas no limite pode acontecer, né? E já aconteceu contigo? Não. Não? Não. Que bom. Cara, legal, assim, tô explorando porque muitas vezes as pessoas que
querem entender sobre fundos, Sim. sobre os VCs, não sabem como eles operam. E aí a falta dos empreendedores não saberem como os VCs operam acaba criando obstáculos para eles mesmos captarem, né? Porque eles não entendem como é que funciona a dinâmica do jogo, né? E é muito importante você saber isso até para você entender porque... Cara, porque o fundo tá me pressionando, porque o VC tá querendo que eu saia, porque ele tá me cobrando esse resultado dentro desse momento. Existe também a questão do VC ter uma prestação de contas, né, cara? Total, assim, porque o dinheiro do VC não é um dinheiro o pessoal chama de grant, não é uma doação. Você não tá ali. Não tá, é óbvio que ele tem um objetivo de retorno, né? Então, assim, tudo que a gente investe é legal, apoia o empreendedor, o investidor, isso tudo é maneiro, criar novas tecnologias, não sei o quê. Mas, assim, no final do dia, eu quero retorno, né? Então, assim, e por que eu quero retorno? Porque eu sou malvadão? Não, porque eu presto conta, o dinheiro nem é meu, né? Assim, até parte do dinheiro é nosso, né? Mas eu recebo o dinheiro, tenho um mandato. Ou seja, eu estou prometendo retorno para aquele dinheiro e o investidor está confiando aquele dinheiro na minha capacidade de gestão e eu tenho que voltar com esse dinheiro, né? Então, e se eu não voltar de novo, aquela primeira pergunta que você fez lá atrás, eu não ganho nada, né? Então, assim, eu tenho que voltar num volume maior. Então, por isso, assim, discussão de preço importa, valuation importa muito, né? Então, não é uma coisa que, qualquer valuation, não. Quanto mais alto, eu pioro minha chance de retorno, né? Então, assim, eu tenho que ter, tem que ter margem de erro, né, para as coisas acontecerem, ou para as companhias procurarem o seu caminho. E preço faz toda a diferença, né? Então...